Menores de 18 anos só podem estabelecer vínculo de emprego na modalidade de aprendizagem. Essa questão suscita muitas dúvidas e sempre que eu abro a caixinha de perguntas lá no meu Instagram, muitas pessoas perguntam sobre o vínculo de emprego que existe no contrato de aprendizagem. Isso porque essa é uma relação de trabalho que envolve um menor de idade que tem uma série de restrições na legislação, o que causa muitas dúvidas e acaba fazendo com que as pessoas perguntem muito lá no Instagram. E foi justamente por esse motivo que eu decidi gravar esse vídeo para tirar todas as dúvidas de todos que me seguem a respeito do contrato de aprendizagem, do vínculo de emprego que existe entre o menor aprendiz, ou melhor dizendo, apenas aprendiz, e a empresa que tem interesse em contratá-lo. Hoje eu vou te explicar então quem que é considerado um aprendiz e quais são os requisitos para esse tipo de contratação. Se você gosta desse tipo de assunto, não deixe de se inscrever no canal, também assine o sininho para você ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado. E vamos lá para o tema do vídeo de hoje. Antes de qualquer coisa, é crucial que você aprenda a respeito de alguns elementos desse tipo de contrato. Primeiro, você precisa entender que o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho, um contrato com uma relação empregatícia. Mas não é uma relação empregatícia qualquer, é um contrato de trabalho especial. Então, ele não deixa de ser um contrato de trabalho, logicamente, porque existe uma relação empregatícia, um vínculo de emprego, mas é um vínculo muito especializado com uma série de especificações que você tem que prestar atenção quando for contratar ou quando for contratado nessa modalidade. Outro detalhe é que o contrato de aprendizagem é muito diferente do contrato de estágio. Lá na relação de estágio não tem propriamente um contrato, ali tem um termo de compromisso com uma série de regras e tudo mais, e o estagiário também não pode ser considerado, à luz da legislação, um empregado. Já o aprendiz, ele é sim empregado, tem registro na carteira e recebe todas as verbas que um empregado normal também receberia. Então existe essa distinção muito clara entre o contrato de aprendizagem e a relação jurídica existente entre a empresa e o estagiário. Mas para você que queira aprender um pouco mais sobre o estágio, o vínculo de estágio, eu fiz um vídeo específico aqui no canal para te ensinar tudo sobre isso. Se você tem curiosidade, espera esse vídeo terminar e assiste lá que eu tenho certeza que vai te ensinar bastante. Voltando para o contrato de aprendizagem, eu já te ensinei que o contrato de aprendizagem é um contrato especial. E, logicamente, o aprendiz, ele também é um empregado especial. Ele não pode ser considerado um empregado qualquer, genérico, apesar de ter muitas semelhanças. É também um empregado, mas tem certas especificações que tornam esse vínculo empregatício bastante específico na legislação. E um detalhe importante que você tem que prestar atenção nesse tipo de contratação é que o contrato de aprendizagem, ele sempre é formalizado na modalidade escrita. Não existe contrato tácito de aprendizagem. O contrato de aprendizagem sempre deve ser escrito, firmado entre as partes. E além disso, o contrato de aprendizagem também tem um tempo determinado. É um contrato por prazo determinado. Já fiz vídeo aqui no canal te explicando alguns detalhes também sobre contratos de trabalho por prazo determinado. Se você tiver interesse, espera terminar esse vídeo e confere lá. Mas vamos lá recapitular tudo que eu já te ensinei sobre o contrato de aprendizagem para você ter em mente a respeito desse assunto. O aprendiz é um empregado especial. Ele é vinculado a um contrato de trabalho especial, contrato este formalizado por escrito e por prazo determinado. Perceba o quão específica é essa forma de contratação. Não é qualquer tipo de contratação que entra nas regras do contrato de aprendizagem. Ele é muito específico, como eu já te informei desde o início. Outra regra que você tem que ficar atento a respeito dessa forma de contratação é que não é correta a nomenclatura que se diz menor aprendiz. Até porque existe maiores de idade vinculados em um contrato de aprendizagem. A legislação ela traz um limite etário para esse tipo de contratação, dos 14 anos de idade até os 24 anos de idade. Ou seja, existem pessoas que são maiores de idade, civilmente falando, que ainda assim estão vinculadas em um contrato de aprendizagem. Por isso que não é correto dizer menor aprendiz, e sim apenas aprendiz, porque isso já individualiza esse tipo de contratação. Mas em relação a esse limite etário que a legislação traz entre 14 e 18 anos para esse tipo de contratação, existe uma exceção que você tem que prestar muita atenção. Se o aprendiz for considerado uma pessoa com deficiência, não existe limite máximo de idade. Então pode ser que uma pessoa com deficiência com 30 anos de idade ainda esteja vinculada em um contrato de aprendizagem. Isso é totalmente permitido pela legislação e é uma exceção àquela regra dos limites etários dos 14 aos 24 anos. Isso é importante. E outra coisa que é extremamente importante nesse tipo de contratação é um detalhe que você tem que prestar atenção. São as regras gerais sobre a proteção do desenvolvimento, da saúde e do aprendizado do aprendiz. A legislação traz uma série de limites e uma série de imposições
que todo empregador que faz esse tipo de contratação deve respeitar. Por exemplo, o menor não pode trabalhar em ambientes prejudiciais ao seu desenvolvimento físico, seu desenvolvimento mental, moral ou social. Ele não pode trabalhar em lugares que impeçam sua frequência regular à escola. O menor de 18 anos também não pode trabalhar jamais em horário noturno e também é proibido que menores de 18 anos trabalhem em ambientes que sejam considerados insalubres ou perigosos. Todas essas medidas legais especiais visam proteger os menores. Uma resposta histórica à Revolução Industrial, quando as crianças eram submetidas a jornadas exaustivas, trabalhos noturnos e em máquinas perigosas, resultando em um alto índice de acidentes naquela época. Então, se você é empregador, se você é empresário, se você tem um estabelecimento e tem interesse em contratar menores na modalidade de aprendizagem, eu te aconselho fortemente a contratação de uma assessoria jurídica trabalhista preventiva especializada nesse tipo de contratação, para você não ter problemas na justiça. Porque qualquer erro na formalização desse vínculo com o menor pode te trazer prejuízos que podem até mesmo custar a sua empresa. Eu já vi isso acontecer em muitos casos, tá? Isso é muito sério. E outro detalhe que a maioria das pessoas às vezes deixam passar é que o menor aprendiz, ou melhor dizendo, o aprendiz, ele deve ter a sua carteira de trabalho registrada. Muitas pessoas acreditam que o fato dele ser menor de idade ainda não lhe dá o direito ao registro, mas isso não existe, tá? Diferente lá da contratação do estagiário, que não assina um contrato de trabalho, e sim um termo de compromisso. Então o estagiário não tem registro na carteira, agora o aprendiz sim. E assim, convenhamos, né? São muitas regras nesse tipo de contratação, são muitos detalhes, são muitas questões elementares, e o empregador que não presta atenção nesses detalhes, com certeza vai ter prejuízo. E isso pode trazer danos, isso pode trazer prejuízos e condenações. E é por isso que eu te aconselho a contratar uma assessoria jurídica preventiva e especializada em direito do trabalho. Em resumo, eu apresentei para você todas as nuances básicas do contrato de aprendizagem. Se você tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar feliz em te responder, em te orientar, esclarecer para você a respeito desse assunto. Lembrando que lá no meu Instagram sempre eu abro as caixinhas de perguntas para responder essas questões que as pessoas trazem por meio das caixinhas de perguntas também. Ali tem perguntas muito criativas, muito elementares que demandam um estudo mais aprofundado. E se as perguntas lá na caixinha se repetirem com uma certa frequência, eu trago um assunto num vídeo um pouco mais elaborado aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado também desse conteúdo. Se você gostou, não esqueça do seu like, porque isso impulsiona esse tipo de assunto aqui na plataforma. Assine o sininho também para que você seja notificado sempre que houver a publicação de um novo vídeo. Eu te espero em outra oportunidade para a gente discutir mais sobre direito do trabalho. Um abraço e até lá!